Bom dia! Começando com um clássico da música brasileira, gaúcha. Bom dia, Rúbia! Tudo bem por aí? Bom dia, Cris! Essa música todo mundo conhece. Vento Negro. Bom dia, Xande! Bom dia, nega! Bom dia, Fran! Seja bem-vinda! Oi, Paulinha. E aí, Fabrício? Fabrício conhece a música, né? É clássico. E essa música é do grupo Almôndegas, de 75. Bom dia, Karim. E vocês conhecem o Cleito Cledir, né? Então, Cleito Cledir, Peri Souza, até o Fogaça estava nessa história aí. Não nessa música, mas depois ele entra. Bom dia, Mauro. E é um clássico, né? Eles fizeram para um festival, eles se reuniam ali em Porto Alegre para festinha de violão assim, e resolveram entrar num festival. Bom dia, Silvio. E aí surgiu essa música aí. Oi, Marisa. Catilânios. Essa música é bonita, né? Muito linda, não tem quem não goste. Oi, Carol. Oi, Carla. Mas tem outra deles, né, do Almôndegas, que se chama Até Não Mais. Eu ia colocar essa, na verdade, que é o que eu... É porque o Vento Negro é meio que já, né? E eu ia colocar Até Não Mais, que eu gosto de tocar no violão também, uma música que eu adoro. E é uma música que o Caetano canta também. O Caetano canta essa música deles. Então procurem Até Não Mais e escutem para ver. É sensacional, assim. Então, bom dia a todos que chegaram agora. Segunda-feira, dia 30, encerrando o mês de novembro, praticamente. Tem mais amanhã, né? Mas está encerrando. Um ano complicado. Então tá. A gente está lendo. Então, bom dia a todos que chegaram, todas. A gente está lendo A Caverna na Neve, Tenzin Palmo. Editora Lúcida Letra. E a gente está numa parte em que ela tem essa relação com todas as outras linhagens, e ela expõe a situação das monjas, né? Que era uma situação na época, amanhã é dia 1º, que ela não lembrou, eu nunca sei, então amanhã é dia 1º já. E ela coloca a situação das monjas, né? Isso em 93. Mudou, claro, mas mudou porque o Ocidente, nós temos uma característica aqui no Brasil de sermos mais maleáveis, assim, mas não mudou totalmente. Tá? Mas de qualquer forma, vamos ver o que ela fala. A gente parou no meio desse capítulo, hoje a gente termina ele. Quando esses projetos estavam em andamento e Tenzin Palmo começou a pensar de novo em retornar à vida de retiro sério, né? Ela queria voltar a praticar, é aquela coisa. É bem assim, gente, não é má vontade às vezes. A gente está aqui, tá? Eu já falei isso 1000 vezes, mas sempre tem gente nova. Mas dá muita vontade, às vezes, se retirar e fazer a prática, porque a gente sabe que só praticando tu vai alcançar alguma coisa. E eu sinto muita falta, assim, muita falta do retiro. Dos retiros longos, retiros sérios, assim, de mais de 15 dias que eu possa ficar. Tenho muita vontade de fazer retiro de 3 meses. Já entrei em contato, já fui aprovado, mas como é que tu para 3 meses, né? Tuas contas continuam vencendo, né? E aí é um problema, assim, mas eu tenho muita vontade disso. Então, enfim. Quando esse projeto estava em andamento e Tenzin Palmo começou a pensar de novo em retornar à vida de retiro sério, foi apresentado a outro projeto. Um muito mais querido ao seu coração. Ela estava tentando colocar em Assis um retiro, né? um templo, né? Um lugar de prática. Mas aí esbarrou em umas questões legais lá de terra e tal. Um infinitamente mais difícil de alcançar. A construção de um convento para mulheres de sua própria ordem. A escola Drukpa Kagyu. A ideia tinha sido colocada em sua cabeça lá nos anos 70 por seu Lama Kantro Rinpoche. Ele havia apontado na direção do exuberante vale do Kangra, onde seu próprio mosteiro de Tashijong tinha sido reconstruído. E falado, você pode construir um convento aqui. Na época, ela descartou a ideia,
como um ideal brilhante, mas impossível. Agora ela estava mais velha. Tinha feito 12 anos de meditação em uma caverna e retornar ao mundo. Poderia ser a hora certa. Seus planos de ajudar a construir um convento para monjas budistas ocidentais tinham fracassado, mas Tenzin Palmo sabia com que urgência as monjas tibetanas precisavam de ajuda, assim como as monjas ocidentais. Elas não tinham para onde ir. Haviam sido esquecidas na pressa para se reconstruir mosteiros para os monges refugiados. Consequentemente, ficaram reduzidas a cozinhar para os monges na cozinha dos mosteiros ou voltar para casa, levando uma vida doméstica a fim de garantir seu sustento. Era uma situação lamentável que deixava Tenzin Palmo muito triste. As monjas são tão jovens e viçosas, com tanta devoção e entusiasmo. Todavia, recebem tão pouco incentivo. São abertas e incrivelmente diligentes. Estamos falando de garotas que fazem prostrações ao longo de todo o trajeto de Kan até Kailash, centenas de quilômetros, prostrando-se depois em torno do Monte Kailash. Elas nem pensam. É um tipo de dedicação total ao caminho de Tenzin Palmo. Então, não confundam assim quando eu falo, vocês estão entendendo, isso aqui é a linhagem budista tibetana, tá? As linhagens são completamente diferentes. Pega o budismo Zen, que eu sou preceitado, não existe nada disso. Tá? Então não entendo que o budismo é isso. É isso no lugar onde ele floresce. Ele vai adaptar com as ideias do local, com já as religiões existentes no local, e ele se insere. Né? Por isso se chama meio hábil no budismo. É assim, então ele não altera o local. Né? Não é como outras religiões que aconteceram no mundo que vão lá e alteram o local. Não, tu esquece que os índios têm uma religião. Não, ele se adapta. Esse é o grande lance. Não estou diminuindo as outras religiões. Estou dizendo que o budismo faz assim. Tá? Elas nem pensam. Mesmo a rara monja que consegue obter alguma formação filosófica é prejudicada pelo fato de ser mulher. Sei do caso de uma monja que conseguiu conquistar uma vaga em uma prestigiosa universidade de Sarna, na Índia. E, embora ficasse entre os melhores, foi expulsa após 2 anos, olha o argumento, sob o argumento de que ela tivera aprendizado suficiente para uma mulher. E mais estudo seria desperdício de tempo e dinheiro. Nem vamos comentar. Ainda assim, ela hesitou. Começar um convento era um empreendimento formidável. Levaria anos de planejamento, organização, atividade mundana e o mais central, investimento pessoal. Ela era boa em retiro. Para ela, retiro era fácil. Enquanto hesitava, Tenzin Palmo conheceu um monge cristão, um sábio, que salientou que a escolha difícil era sempre a que oferecia o maior crescimento. É assim mesmo. Tem uma hora que eu quero falar para vocês sobre outras coisas que tem a ver com neurociência. Sobre isso, assim, esse é o efeito Dunning-Kruger, que, enfim. Ela voltou a Assis, eu fico fazendo muitos links e aí eu me perco. Ela voltou a Assis e nos meses seguintes formulou planos para o tipo de convento que queria criar. Antes e acima de tudo, seria um lugar onde as mulheres poderiam ir para desenvolver seu potencial espiritual ao máximo. A iluminação feminina ainda era um objetivo. Seria um local de experiência espiritual feminina. Um lugar que não só educaria as mulheres no dogma religioso, mas a transformaria em yogis, mulheres que realizassem a verdade dentro de si. Só mulheres sábias, em contraste às mulheres com conhecimento, detinham o verdadeiro poder espiritual e, portanto, eram capazes de tocar e transformar a vida dos outros. E as únicas mulheres que ela sabia possuir tais realizações eram as Togdenmans. A gente já falou sobre isso também. As contrapartes femininas dos Togdens. As Togmans seguiam técnicas espirituais especialmente concebidas para praticantes mulheres por Rechumpa, que era um dos discípulos do Milarepa no século XII. Métodos com a fama de transformar mulheres em Budas rapidamente. Mesmo no Tibete, onde sistemas para alcançar a iluminação eram abundantes, o método Rechumpa fora considerado singular.
mas não se via nem se ouvia falar de Tongmas desde a ocupação chinesa. Elas foram dizimadas, né? Entretanto, nem tudo estava completamente perdido. Tenzin Palmo sabia que os velhos Tongdens, residentes no atual Tashjon na Índia, tinham a chave para o antigo baú do tesouro de instruções. Se ela conseguisse encontrar as monjas certas para treinar, a preciosa linhagem Tongma poderia ser ressuscitada. Olha que empreendimento, né? Esses ensinamentos são incrivelmente preciosos. São uma chama viva que deve ser passada por transmissão viva. Se isso não for feito antes dos Tongdens morrerem, existe o perigo que desapareçam para sempre. Então, tu imagina, os chineses invadem o Tibete e destroem milhares, não é? 1, 2, milhares de templos. Destrói toda uma cultura. Destrói... É o ser humano, né? É ridículo com suas ideias de guerra. Eu quero ganhar mais que tu. Enfim. E aí eles destroem toda uma civilização que tinha já uma orientação espiritual, que era o Bon, de 17 mil anos. 17 mil anos eles ali aperfeiçoando as técnicas. Mas o que tu consegue com isso, gente? Não é tu fazer um trocinho, fazer 2 anos de especialização, 5 anos de residência, 17 mil anos. Pensem o que isso pode ocasionar. Cada coisa que tu aprende é na veia, assim, é na veia. E a gente vai aprendendo uma partezinha de cada coisa, assim, hoje. Aí tu aprende Ayurvédica, tu aprende acupuntura, tu aprende não sei o quê. Eles têm tudo isso. Tudo. Essas pessoas sabem tudo isso. Isso que é o incrível. E quase foi dizimado. Então imaginem, pensem sobre isso. Esses ensinamentos são incrivelmente preciosos. São uma chama viva que deve ser passada por transmissão viva. Se isso não for feito antes dos Tongmans morrerem, existe o perigo de que desapareçam para sempre. Uma vez que essa linhagem não seja mais praticada, ela estará extinta, não poderá ser revivida. Se eu conseguir juntar a prática e as monjas, pode ser de grande benefício para muitos seres sencientes no futuro, ela raciocinou. Tenzin Palmo começou a agilizar seus planos. O convento se chamaria Donju Gatsoling, ou seja, Bosque Delicioso da Linhagem Verdadeira. Aceitaria mulheres entre 17 e 30 anos de idade, que já tivessem terminado a educação geral. Ela não pretendia administrar um orfanato, nem uma escola básica. A admissão inicial seria restrita a 10, no máximo 15 mulheres, para garantir que houvesse um núcleo de monjas bem treinadas, que por sua vez fossem capazes de ensinar outras. Feito isso, o número poderia ser aumentado para talvez 100 ou 200 monjas. De início, era absolutamente vital, portanto, encontrar 2 ou 3 monjas maduras para atuar como modelos e professoras para as mulheres mais jovens. Olha que projeto bonito, não dá vontade de fazer essas coisas? Eu tenho muita vontade. O programa de formação inicial de 5 anos consistiria em estudo de textos clássicos e lógica, ou seja, debate, né, o debate do Dharma, né, bem como familiarização com práticas rituais específicas e serviços religiosos. As monjas também aprenderiam inglês, como parte do curso fundamental. Completado esse estágio, as monjas com a aptidão necessária e que quisessem continuar seriam escolhidas para passar pelo treinamento de Tongma, a razão de ser do convento. Então, essa é só a preparação. As ocidentais não foram esquecidas. Ao lado do convento, então ela está tentando montar um convento no Tibete, mas ela não vai esquecer os ocidentais. Ao lado do convento, Tenzin Palmo construiria um centro de retiro internacional, onde mulheres de todo o mundo poderiam praticar em um ambiente propício ao lado de outras mulheres de mentalidade semelhante. Elas receberiam instrução budista geral e instruções e meditação de monjas do Donju Gatsoling. Se quisessem treinar como Tongmans, no entanto, teriam que se submeter a todos os pré-requisitos de ensino, ser psicologicamente adequadas e falar tibetano, a língua franca do convento. Nesse estágio, enquanto as profundas realizações ainda residiam nas práticas tradicionais do Velho Tibete, não havia outra maneira, ou seja, tem que aprender o tibetano, né? Além do colégio monástico e do centro internacional, também haveria um templo, cabanas de retiro individual e uma casa de hóspedes para visitantes masculinos e femininos em estadias curtas. Os retiros curtinhos, tiro rápido.
À medida que o projeto para o convento de Tenzin Palmo crescia no olho da mente, certas ideias revolucionárias começaram a ser introduzidas. Ideias que ela coletou junto às comunidades cristãs em que havia ensinado na Europa. Então, vocês vão ver agora que ela muda o modelo de escolas de prática budista no mundo, não só. Ela iniciou, essa mulher aqui é Tenzin Palmo, está vivaça aí, 70 e poucos anos, e ela iniciou, ela montou um modelo que até hoje é seguido em todas as escolas, seja o Zen, seja o Mahayana, seja o Vajrayana, todo mundo tem isso que ela implementou. Ela teve essa visão. Tá? Isso que ela não era do administrativo, ela só queria sentar e praticar. Ela eliminaria o sistema tradicional de patrocínio individual, em vigor há séculos no Tibete, segundo o qual os monges e monjas recebem dinheiro necessário para seu sustento de familiares ou patronos ricos. Esta prática, ela salientou, era detestável, pois não só gerava concorrência e ardis, já que os monásticos competiam para ver quem tinha mais, como produzia um ambiente mental mundano, que tirava o foco da vida espiritual. Em vez disso, ela propôs que as monjas do Donju Gat Saoling batalhassem pela independência econômica. Haveria períodos de trabalho em que aprenderiam a ganhar seu sustento por meio de atividades como artesanato. O mosteiro irmão de Tashijong poderia fornecer amplo ensino. Isso daria a ela estabilidade econômica, a elas, independência financeira e alívio da ansiedade de constantemente ter que encontrar fundos. Trabalhar juntas em cooperativa também criaria harmonia. Todo o dinheiro que entrasse iria para um fundo comum e cada monja receberia suas vestes, alimentação e um pequeno salário semanal para artigos pessoais. Isso eliminaria a rivalidade. Ela criou uma comuna, assim, né? E tinha mais. Embora vá existir uma certa hierarquia, não será óbvia. As monjas sêniores serão as professoras, mas todos os serviços serão rotativos. Todo mundo tem que ser ajudante de cozinha, com apreciação de que é tão importante quanto ser professora. Isso no Zen é muito forte. No tibetano não é forte. Não acontece isso. Me desculpe falar aí, não acontece, não acontece. Eu pratico. Tu não vê os lamas na cozinha. Em alguns lugares vê. Não em todos. Não vou, tá? Porque eu vi já no Vajrayana, não vi em outros lugares. Mas no Zen não tem. Os monges tiram o hábito, né? Tiram as vestes e eles vão lá capinar, vão limpar banheiro. Não tem esse papinho. Normal. Ali eles estão fazendo, se chama SAMU, né? Que são os trabalhos. Tá? Vou ensinar que varrer o pátio com consciência é uma prática espiritual e que a cozinheira provavelmente é mais indispensável que a professora. Desse modo, todos vão entender os problemas uma das outras. Desse modo, quero fazer que todo desses conventos um lugar harmonioso, todos trabalhando, né? Um ambiente em que todo mundo possa florescer, disse ela. Uma das muitas críticas dirigidas às mulheres em busca da iluminação através dos séculos é que eram prejudicadas por não conseguirem se dar bem juntas. Os homens diziam que elas disputavam, eram malévolas. Olha aí, ó, não sou eu que estou falando, são os homens. Incapazes de viver de forma coesa e, portanto, seu foco espiritual era seriamente debilitado. Eles citavam isto como um dos motivos para os conventos não terem florescido no Tibete, ao contrário dos grandes mosteiros. É um disparate absoluto, diz Tenzin. As mulheres têm estado coesa há milênios. Foi a posição de Tenzin Palmo. Tenho notado que quando as mulheres trabalham juntas em um projeto, há uma tremenda energia, uma energia muito especial. As mulheres gostam da ideia de retiro só de mulheres. Quando nos sentimos satisfeitas fazendo algum trabalho interno, nos damos muito bem. E as mulheres gostam da companhia uma das outras. Minha tia vai para Paris com as amigas, deixando o marido em casa. E todas se divertem para valer. Na minha opinião, a maldade não é parte intrínseca da natureza feminina. Às vezes os homens também não se dão. Também. É isso aí. Junto ao grupo, dá problema. Ela continuou com os planos radicais. Introduziria, olha só o que ela faz aí, a turma do yoga, que não existia isso. Introduziria a Hatha Yoga, que tanto tinha ajudado ao longo do seu retiro.
para neutralizar os longos períodos sentados e ajudar a alinhar o corpo para a meditação. Ela introduz no Tibete, né? Ela introduz no budismo tibetano, mas já existiram outros que introduziram no Zen há muito tempo antes dela, 600 anos antes. Bodhidharma. Exercício físico de qualquer tipo era uma ideia nova para as monjas tibetanas. No Zen já existia 600 anos. Yoga é muito apropriada. Você não precisa de equipamento nem de muito espaço e é muito digna, ela disse. Eu sempre digo, né, gente? Façam yoga, todo mundo. Todo mundo. Podem continuar fazendo academia, não sei o quê. Façam yoga. Botem as crianças a fazer yoga desde os 3 anos de idade, pro resto da vida, sem contraindicação. Poderia haver uma pequena resistência, mas se fosse introduzida desde o início, ficaria tudo bem. Acho que é muito importante. Quanto mais ela pensava, mais o convento tomava forma. Quando ela decidiu exatamente o que queria fazer, levou o projeto ao conjunto dos chefes espirituais dos mosteiros de Tashjong. Eu fui aqui, quando teve yoga em Lajado, já faz uns 18 anos, eu fui um dos primeiros assim, a fazer, porque não era muito comum, né? Só existia uma escola. Tal. E, nossa, preconceito total, né? Porque é isso, porque é aquilo, quem fazia yoga, aquela coisa toda, né? E tinha pouquíssimos homens. Me lembro, assim, nós éramos em 3 ou 4 só. E eu com toda a minha preocupação que eu tenho quando falam de mim, assim, que, nossa, é mesmo... Tipo, tô me lixando. Agora todo mundo faz yoga. Naquela época, não, yoga é coisa pra... Dá-me paciência. Até agora, os monges receberam muita ajuda. Mas se existe uma grande necessidade de que as mulheres também sejam assistidas. É importante que as mulheres se ajudem. As mulheres precisam de confiança para se tornar professoras, de modo que possam tornar-se autossuficientes e não precisar depender dos homens. E as mulheres precisam de professoras, outras mulheres com quem possam conversar, que possam entender os problemas sob uma perspectiva feminina. Eu sinceramente acredito que as mulheres podem tornar-se iluminadas. O que tem faltado é apenas oportunidade. Então é isso que quero fazer. Ao criar esse convento, sirvo não só ao meu lama, que foi meu primeiro a me sugerir a ideia, mas também sirvo a linhagem e as mulheres. São as 3 coisas mais importantes que posso fazer nesta vida. Havia uma ressalva importante. Tenzin Palmo não tinha intenção de ser a abadesa de jeito nenhum. Ela declarou que colocaria o convento para funcionar, para então retornar àquele que era o seu caminho escolhido nessa vida, o contemplativo. Ela quer montar, mas quer vazar, né? Os líderes reunidos nos Tashjong ouviram a exposição. Ela foi levar então para a linhagem dela, né? Ela tem que levar para quem manda lá, né? Afinal de contas, ela vai pegar todos os ensinamentos que provém deles. Eles detêm a linhagem. E para o espanto de Tenzin Palmo, concordaram com tudo que ela propôs. Deram sua bênção para ela prosseguir. O único problema, disseram, é que sendo refugiados e tentando construir sua própria comunidade, eles tinham poucos fundos de sobra. E, por conseguinte, ela teria que encarregar-se do projeto. Era uma tarefa de monta, mas ela não deveria se desesperar, disseram. Eles tinham feito observações e previam que o convento Donju Gatso Ling viria a existir e seria um grande sucesso. No entanto, era um plano ambicioso, para dizer o mínimo. Para montar e executar tal esquema era necessária uma multiplicidade de fatores que pareciam impossíveis. Terra, um terreno, permissão para construir, projetos de arquitetura, tijolos, argamassa, expertise e uma gama de assuntos e dinheiro. O expertise. Muito dinheiro. A única coisa fácil seria encontrar internas para o convento. Tenzin Palmo não tinha casa, não tinha dinheiro e estava fora do mercado de trabalho e das atividades do mundo há 30 anos. Mas isso não era motivo para não tentar. Com a habitual ousadia e a fé no Buda, no Dharma e na Sangha, a quem havia entregue a vida, Tenzin Palmo lançava-se agora em carreira das mais inesperadas, angariadora de fundos internacional. O plano era dar palestras sobre o Dharma, onde quer que fosse convidada, e esperar que lá houvesse alguém para ouvir e depositar alguns centavos em sua tigela de mendicância. Então eu vou fazer um comunicado para vocês aí que estão assistindo, depois mais pessoas.
Entenderam por que quando aí vocês olham assim, mas por que o pessoal está cobrando para fazer, para dar aula de meditação, para dar aula de não sei o quê, por que os templos cobram? Deveria ser tudo livre. Na onde? Tu entra numa loja, tu tem que pagar. Né? Mas entenderam a motivação? Aí ela vai dar as palestras, aí tu vai lá e olha uma palestra dela na internet online agora, né? Aí custa $100, né? Não, custa, deposite o quanto você quiser, né? Para onde vai essa quantia? Para construir um mosteiro. Para quê? Para atingir essas pessoas. Para quê? Para movimentar o mundo. Gente, é a motivação. E está acontecendo agora. Tá? Ontem eu recebi um WhatsApp da monja Kakuzen, que se vocês conhecerem a monja Kakuzen, lá de Brasília, vocês morrem de amor. Assim, é uma pessoa que, cada vez que ela manda um áudio assim para mim, eu me derreto, é uma coisa, é uma doce criatura, é um ser especial, um ser de luz, assim. É uma monja do budismo zen japonês, ao qual eu sou preceitado, e ela mandou ontem, então, finalmente ela vai sair da salinha dela de 25 metros quadrados, e eles estão querendo comprar uma terra, um terreno lá em Brasília, né? Claro, 30 minutos de Brasília, numa serra, uma chapada lá, e estão angariando, já tem o projeto, e eu coloquei ali no meu story, dá uma olhadinha ali, tá ali a monja Kakuzen, né? Tem na capa assim, e entra no link na bio e olhem ela falando, só olhar ela falando, vocês já vão ganhar a segunda-feira de vocês, ouçam ela falar, mais nada. Ela é uma doce criatura, né? E ela é amorosa, ela chega, te abraça, te beija, é um ser doce. Olhem ela falando e ela vai pedir então, porque ela quer construir o templo dela nesse lugar, está pedindo para comprar o terreno, está pedindo para construir, com esse objetivo. Mais nada. Ela é uma pessoa que luta pelos índios, luta pelos seres menos, né, afortunados do mundo. Assim. Tá aí, pode acontecer agora. Contribuam. Tem ali os valores mínimos, eu acho, ou não sei se pode contribuir com menos. Qualquer coisa, ou compartilhem, ou movimentem. Está acontecendo, vocês podem ajudar, isso gera méritos. Tá? Então vocês podem ajudar agora isso. É um pedido que eu estou fazendo para vocês, de verdade. Eu não vou nem ir lá, eu vou ir lá em algum momento, já fui fazer retiro em Brasília, né? A gente eles alugam espaços assim. É tão bom de ficar com ela. Ouçam ela, só ouçam a doçura dela falando. E se puderem compartilhar, puderem botar uma graninha ali é tudo aberto, enfim, ajudem. Quem tem grana aí, gente que tem grana aí que eu sei, não te faz. Né? Gente, vocês já aprenderam a ganhar dinheiro? Sabem ganhar dinheiro? Pega esse dinheirinho e botem numa causa que é verdadeira. Isso sim é uma causa verdadeira. Feito meu pedido. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos os seres. E que nós possamos tornar o caminho iluminado. E se a gente não pode se tornar o caminho iluminado, que a gente não impeça que outros sejam. E a forma que a gente pode se tornar um caminho iluminado é ajudando esses seres que já estão iluminados e são vagalumes ou faróis, que eles continuem iluminando. E às vezes a forma de ajudar é assim, ajudando com aspectos relativos mundanos. Vocês podem, ajudam, certo? Obrigado, boa segunda, e é isso. Amanhã a gente está de volta com Despertando com Dharma.